Vamos abrir a enquete. Bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao webinar diário do programa Parceria pela Valorização da Educação do Instituto Votorantim. E hoje a gente traz um tema super interessante que já viemos falando há algumas semanas, que é a questão da emergência de competências digitais e a autoavaliação de professores. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que o pessoal do CIEB, né? Que é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira. E para isso, o Jean Rafael Tonseac está aqui, recebeu o nosso convite, aceitou gentilmente. Ele é doutorando em Educação pela Faculdade de Educação da USP, mestre em Educação pela PUC São Paulo. Nascido em Osasco, Jean coordenou equipes e projetos de educação voltados para inovação, tecnologias e aprendizagem lúdica e audiovisual. É editor e criador de iniciativas de conteúdos digitais de qualidade para crianças e adolescentes e autor de capítulos de livros sobre games e educação, práticas em sala de aula com tecnologias. E atualmente é coordenador de educação do CIEB. Jean, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Carolina. Obrigado ao Instituto pelo convite. Hoje a gente vai bater um papo super bacana aqui, falando das competências digitais dos professores, frente a esse contexto emergencial que estamos vivendo, né, Carolina e Carlos? Eu vou tomar a liberdade aqui de compartilhar minha tela com vocês. Só um minutinho, Jean, só um minutinho. Deixa eu só apresentar o Carlos. Vamos lá. É verdade, perdão. Imagina, vamos lá. Mas é que todo mundo já conhece o Carlos, né? De qualquer forma, vamos lá. O Carlos Sanches é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná e membro do Instituto Campeão Nacional pelo Direito à Educação. O Carlos já foi presidente da Undime Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb, atualmente é consultor educacional e faz a gestão do webinar diário do PVE. Carlos, seja bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, Jean. Que bom termos hoje. Tivemos um pequeno problema tecnológico outro dia, né, Jean? Mas hoje vai dar certo. Hoje é a minha internet que parece que não está boa, viu? Está indo e voltando, mas isso faz parte do dia, né? Mas, enfim, vai ser muito bom discutir esse tema que, aliás, reiteradas vezes, nossos participantes têm trazido aqui, os problemas que as redes, não só as de pequeno porte, mas de médio, até mesmo grande porte, que nós temos aqui no PVE, enfrentam quanto a esta competência digital dos professores, quanto ao manuseio e uso das tecnologias em favor da aprendizagem. Então, é importante essa discussão hoje, tenho certeza que vai ser muito bacana. Legal, legal. E para começar a falar sobre esse assunto, eu queria trazer a primeira enquete. Já a gente traz essa primeira pergunta e depois a gente debate sobre esses resultados. Quais são as suas principais dúvidas quanto a competências em tecnologia na educação? Peço, por favor, para que todos que estejam aqui respondam. E assim que eu já terminar a apresentação dele, a gente traz os resultados dessa pergunta e debate um pouquinho sobre isso. Jean, por favor, fica super à vontade, pode começar. Tá, legal. Obrigado, Carol. Obrigado, Carlos. Então, vamos lá, gente. Hoje a gente vai bater um papo sobre essas competências digitais dos professores, né? Vou tomar a liberdade aqui de compartilhar minha tela com vocês. A gente fez uma apresentação detalhando tudo o que vamos falar agora. Acho que todos devem estar vendo aí a minha tela, né? Então, vamos lá. Então, nós somos do Centro de Inovação para a Educação Brasileira. O CIEB, ele é uma organização sem fins lucrativos e ela foi criada para estimular a cultura de inovação e o uso de tecnologia para promover a qualidade e a equidade nas redes públicas de ensino. E hoje vamos falar sobre esse tema super atual, que é as questões do Covid-19 e a emergência de competências digitais e autoavaliação de professores. E aí eu trago uma reportagem super recente, aí, do início de maio, né, escrita pelo professor Paulo Blickstein e outros professores lá dos Estados Unidos, onde ele faz uma provocação. A chamada dessa reportagem diz o seguinte: o coronavírus também vai contaminar a educação? Os riscos de uma mudança radical para o ensino online depois da crise passar.
E aí ele traz uma coisa super importante ali. A incorporação onipresente de tecnologia representa uma enorme mudança no dia a dia de professores e estudantes e é acompanhada de desafios significativos. Bom, vocês, né, a gente, estamos vivendo esse momento aí de mudança de práticas presenciais, práticas pedagógicas presenciais, para algum tipo de aprendizagem remota. Seja ela usando a tecnologia, que é o foco aqui dessa reportagem, seja ela utilizando o material impresso, né, uma tecnologia já mais antiga, mas que tem sido agora mais do que nunca utilizada, porque a gente sabe das grandes necessidades do nosso Brasil em relação à conectividade, em relação a conseguir atender todos os estudantes nesse contexto que estão todos isolados nas suas casas, né, para o bem da saúde de todos. Então, fica a dica aqui para quem quiser se aprofundar, mas é uma provocação que vai permear aqui um pouquinho a nossa conversa de hoje, viu, Carolina e Carlos? E aí, assim, quando a gente fala em conexão, né, o que tem a ver isso? A gente traz algumas definições aqui. Conexão, ato ou efeito de conectar, de ligar ou unir. Ligação, união, aquilo que conecta, liga ou une. Relação lógica entre ideias ou fatos, coerência, nexo. Ponto de um itinerário onde se faz validação para prosseguir a viagem. Ou seja, a gente está falando aqui de pessoas, computadores, celulares, tudo conectado, né? Unido, relacionado. Mas e aí as escolas? Nesse contexto que a gente está vivendo, como que a gente poderia pensar em uma escola que pudesse, ao mesmo tempo, levar conteúdos aos seus alunos e promover a aprendizagem? A gente trabalha muito aqui no CIEB, Carol e Carlos, com um conceito que são as escolas conectadas, né? Essas escolas conectadas, para que elas realmente sejam efetivas, têm alguns requisitos, né? Primeiro, as formas de acessar e produzir conhecimento do seu tempo, as expectativas e modos de vida da geração que a frequenta. É fato que os professores são de uma geração, nós somos de uma geração, os alunos que estão chegando aí já estão com outro tipo de mindset, um outro tipo de pensamento em relação à escola, em relação ao uso das tecnologias. Existe ritmos de aprendizagem e comportamentos contemporâneos, os padrões de relacionamento intergeracional, isso que eu comentei que eu fui ensinado de uma maneira, né? Vocês, Carlos e Carolina, foram ensinados de outro jeito, né? Os professores, os gestores que estão aqui ouvindo a gente participaram de outras formas de aprendizagem que, no contexto atual, precisam ser atualizadas, são diferentes. E, claro, requisitos para o exercício pleno da cidadania e participação na sociedade. E aí, como eu disse, as escolas, esse conceito da escola conectada, ele vem tentar dar suporte ao que amplamente tem que ser feito dentro das escolas, né? Então, o que seria essa escola conectada, Carol, Carlos e pessoal que está ouvindo a gente? É uma escola que possui uma visão estratégica e planejada para a incorporação da inovação e da tecnologia em seu currículo e nas práticas pedagógicas, com equipe capacitada para uso de tecnologia, que utiliza recursos educacionais digitais selecionados e que dispõe de equipamentos de conectividade adequados. Claro que aqui a gente está falando de um mundo ideal, né? A gente sabe que cada escola tem a sua característica, existem escolas no Brasil que às vezes nem tem energia elétrica, né? Não tem uma sala de aula adequada, mas a gente tem que trabalhar pensando no melhor para a nossa educação. O CIEB traz uma série de procedimentos, de metodologias para ajudar esse gestor a trazer esse conceito da escola conectada para que ele seja real, né? Ele não fique só como um conceito, enfim, os conceitos vão e vêm, mas o que a gente trabalha é para que isso realmente seja efetivo. E para que isso seja efetivo dentro da escola conectada, ela tem quatro pilares, que é a visão, as competências, os recursos educacionais digitais e a infraestrutura. Mas aí, legal, a gente está falando aqui de um conceito, que isso pode ser implementado nas escolas, depende aí da movimentação
dos gestores, dos professores, de toda a comunidade escolar. E aí a gente acaba perguntando assim, em relação a essa visão, né? O que adianta a gente ter todos esses conceitos, sendo que às vezes a gente tem uma percepção e uma crença sobre o papel da tecnologia? E aí a gente traz umas perguntas. Os professores acreditam que a tecnologia pode promover a qualidade e equidade da educação? É uma questão. O currículo incorpora o uso pedagógico da tecnologia e temas referentes a pensamento computacional, tecnologia digital e cultura digital, né? São temas que eu vou contar mais para frente, mas a gente tem ferramentas para isso, mas são questões, né? A tecnologia é um universo gigantesco, então não dá para achar que eu vou colocar um computador na minha sala de aula, eu vou trazer um dispositivo móvel e tudo vai acontecer. Vocês sabem que não é assim, né? Tem algumas coisas aí por trás. E a terceira pergunta é: as práticas pedagógicas são transformadas a partir do uso de tecnologia em direção à personalização e às metodologias ativas para a aprendizagem? Né? Como eu disse, né, tecnologia nenhuma vai funcionar se não tiver um ator super importante por trás, e vocês vão descobrir daqui a pouquinho quem é. Mas aí, legal, para responder essas questões, a gente traz aqui alguns dados, algumas informações que ajudam a gente a entender a como trabalhar essas percepções e crenças que a gente indicou aqui. Então, os professores, eu trago dados aqui do CETIC, o TIC Educação de 2019, onde os professores, uma das perguntas, os professores acreditam que a tecnologia pode promover a qualidade e equidade da educação? Aqui não sou eu falando, não é o CIEB falando. São dados, né, que essa pesquisa super séria que tem anualmente do CETIC traz. E aí tem algumas informações bacanas aqui. 76% dos professores, eles utilizam a internet para desenvolver ou aprimorar seus conhecimentos sobre o uso de tecnologia nos processos de ensino e aprendizagem. Então, não é novidade para quase ninguém. Ainda que o professor não tenha um uso efetivo da sua tecnologia dentro de sala de aula, ele usa sim para buscar alguma coisa na internet, ver algum vídeo, trazer alguma outra questão importante do tema que ele vai trabalhar em sala de aula. E aí tem outro dado aqui, 65% dos professores, 65% dos temas mais citados são o uso de tecnologias em sua própria disciplina de atuação. Então, o professor está usando ali a tecnologia na sua aula, na sua disciplina. 65% buscam cursos e palestras que tratam do uso de tecnologias e novas práticas de ensino. Então, sabemos que os professores estão buscando mais conteúdo, mais formas de se desenvolverem com a tecnologia. E 57% deles buscam formas de orientar os alunos sobre o uso seguro do computador, da internet e do celular. E aqui é interessante porque tem essa última frase aqui, ó. A gente tem uma crença, né? A gente está falando de crença e questões aqui da tecnologia, mas tem uma crença de que fala assim, puxa, o meu aluno sabe tudo de tecnologia e ele vai me ensinar a tecnologia. Sim, acontece. Né? Se você pegar uma parte ali dos seus alunos, quem está em sala de aula lá, quase todo dia, vê que os alunos têm sim uma certa habilidade, têm um convívio com a tecnologia, que às vezes é até um pouco diferente de nós, né? Mas o fato é que, assim, quando você, enquanto professor, pede algo para o seu aluno, para que ele faça algo pedagógico com a tecnologia, em algumas vezes, né, eu diria, pelo menos aí, na grande maioria das vezes, o aluno, ele trava, ele fala assim, é curioso, viu, Carolina e Carlos? Porque ele sabe falar, mas eu não sei, como é que eu faço para logar nesse gestor de arquivo? Como é que eu compartilho um arquivo? Como é que, enfim... E aí, esses dados do CETIC vêm justamente mostrar isso, né? Que para... Opa, vamos voltar uma. Mostra que, por exemplo, ó, para 44% dos alunos, no caso aqui das realidades urbanas, né? Existem outros dados para as realidades fora das regiões urbanas. Os professores são considerados fontes de informação sobre o uso da tecnologia. E ainda, de acordo com essa pesquisa, 48% deles afirmam que os professores as utilizaram
os auxiliaram a utilizar a internet de um jeito seguro. E 39% que os professores falaram sobre o que fazer se alguma coisa os incomodar na internet. Então, aquela questão que a gente tem dos nativos digitais, de que eles são super sapos no computador, na internet, não é tão real assim, né? Esses dados trazem um pouco disso e a gente sabe que a fonte de conhecimento e de maneiras de como lidar com a tecnologia, muitas vezes é o professor dentro da sala de aula. Mas e como trabalhar com essas percepções e crenças que a gente está trazendo bastante aqui? E aí tem um dado da OCDE que fala, olha, você precisa mostrar evidências, você tem que compartilhar a prática e você tem que estimular a cocriação dos ambientes de aprendizagem. Então, uma velha conhecida dos professores aqui, que é a troca de práticas. O que isso quer dizer? Que quando um professor consegue realizar uma atividade digital, ele aprendeu como manejar arquivos, como compartilhar, é muito saudável que, a partir daquilo que ele conheceu, ele consiga dividir, ele consiga levar para a sua reunião pedagógica, dividir com os outros colegas, mostrar para o seu coordenador e o coordenador espalhar aquilo para os outros professores. A gente sabe que a tecnologia é um universo gigantesco, eu já comentei, e que até quem trabalha, quem é programador, quem desenvolve, quem está no dia a dia dessas ferramentas, faz muito isso, né? Não é à toa que existem inúmeros fóruns de internet, de compartilhamento, e aí a questão é como fazer isso dentro da escola, pensando que todos os professores têm um dia a dia muito atarefado, tentando ali atender as necessidades de aprendizagem dos seus alunos, e como encaixar essa atualização, essa necessidade de troca. É uma questão que a gente vai trabalhar aqui, tá? E aí fica, né, esse raciocínio. Percepções e crenças não são suficientes para mover a mudança da prática dos professores. O que importa, sim, é desenvolver as competências digitais. E aí a gente começa a falar do nosso assunto. Já chegamos aqui quase no meio do nosso webinar. E o que são as competências que eu tenho tanto falado? Competência é uma soma de atitudes, habilidades e conhecimentos. E o que é conhecimento? É saber o que fazer. O que é habilidade? Saber como fazer. E a atitude é querer fazer, né? Então, você junta tudo isso e a gente tem as competências. E aí, a gente pergunta o seguinte. Legal, sei o que é competência, sei que o dia a dia do professor é muito corrido. Como é que eu faço para que tudo isso aconteça Quem é o ator principal? Respondendo uma pergunta que eu fiz. E a gente tem dados aqui da McKinsey, dados de novo da OECD, que falam o seguinte, que os melhores resultados são obtidos quando a tecnologia é colocada nas mãos dos professores. Então não adianta um especialista em educação, em tecnologia, imaginar um jeito de implementar uma tecnologia e dar todo o passo a passo para o professor. Olha, a gente tem acompanhado aqui no CIEB e a gente vê que isso não funciona, né? O que funciona é assim, é você mostrar as possibilidades para os professores, eles vão saber mais ou menos como é que funciona aquilo, vão encaixar aquilo dentro dos conteúdos, dentro do que ele quer ensinar para os seus alunos, e vai sair uma terceira coisa, que é essa prática pedagógica. Isso é feita só por professores. Não tem outro jeito de ser feito, né? Não adianta criar manual, não adianta criar passo a passo. O que vale é a prática do professor, né? E fica claro que o professor é o protagonista dessa mudança toda, dessa forma nova de ver a tecnologia. E aí a gente traz a questão das competências digitais dos professores. O CIEB fez uma pesquisa bem grande, envolvendo aqui algumas instituições como o Enlaces do Chile, o ISTE, a Unesco, o European Schoolnet, o TETSAT, e sintetizou essas competências dentro de 3 grandes áreas. São elas, se vocês olharem aqui no cantinho, ó, existem uma matriz de competências digitais de professores, onde existem as áreas
pensando aqui no contexto da escola, tá? Se a gente for para um outro contexto, existem outras áreas a serem trabalhadas, outras competências, mas isso aqui é específico para você, professor, para você, gestor que está acompanhando a gente. Então, as áreas são pedagógica, cidadania digital e desenvolvimento profissional. Em cada uma dessas áreas, dessas 3 áreas, existem um desdobramento de competências. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, ó, aqui na área pedagógica, existe um tipo de competência que é a prática pedagógica, que vai trabalhar como é que eu incorporo a tecnologia dentro da minha sala de aula. Tem como identificar isso. Mais para frente eu vou contar. Existe uma competência digital relacionada à avaliação, à personalização, à curadoria e criação. E tem também a cidadania digital, muito importante. Nesses tempos de agora, gente, assim, vocês têm visto o quanto as fake news, as notícias falsas, essas campanhas de desinformação feitas aí por pessoas, às vezes, que não têm a noção de que o compartilhamento de uma notícia falsa pode envolver até, enfim, levar consequências sérias às vidas das pessoas, e as pessoas estão compartilhando. Então, existe uma maneira de trabalhar isso. A gente traz aqui 4 delas, né? Que são as competências de uso responsável, de uso seguro, uso crítico e inclusão. E a gente sabe que, assim, enquanto professores, vamos estudar muito, né? Por isso escolhemos ser professores. E eu trago aqui a competência de desenvolvimento profissional, onde, dentro da área de desenvolvimento profissional, existem as competências de autodesenvolvimento, autoavaliação, compartilhamento e comunicação. Essa última aqui tem tudo a ver com o que eu estou falando, dessa coisa de compartilhar as práticas, de trazer experiências que funcionaram, também as que não deram certo, faz a gente aprender bastante. Então, são essas matrizes, é essa matriz que eu queria trazer. E quais competências que os professores precisam para utilizar a tecnologia em favor da aprendizagem? Assim, basicamente todas, né? Aquelas 12 que eu comentei. Mas na área pedagógica, por exemplo, existe essas questões, assim, efetivar o uso das tecnologias educacionais para apoiar as práticas pedagógicas do professor. Então, isso não tem a ver, gente, assim, eu vou dar aula de editor de texto. Vocês sabem, existem alguns editores de textos aí. Não é como eu aprendi a mexer no computador, que existia uma escolinha lá que ensinava eu a mexer no editor de texto. Isso não existe mais, talvez naquela época era uma transposição do curso de datilografia, aquele que machucava os dedos, não sei se alguém fez por aqui, já revelando a minha idade. Mas não é isso, tá, gente? É ao contrário. Instrumentalizar, né? Não só instrumentalizar, essa palavra não é legal, mas dar subsídio para os professores para que eles tenham total consciência e da potencialidade que é uma tecnologia. E quando colocada dentro de sala de aula, os conhecimentos, as aprendizagens são inúmeras. Então, em relação à cidadania digital, usar as tecnologias para discutir a vida em sociedade, debater formas de usar a tecnologia de modo responsável, aquilo que eu comentei das fake news, mas não só, né? Tem tanta coisa dentro do mundo da internet que precisa ser olhado com calma, né? Questões relacionadas à dark web, que, enfim, existe, as pessoas têm que saber que elas existem, e você precisa tomar cuidado quando acessa, se for acessar. E em relação ao desenvolvimento profissional, você pensar que usar as tecnologias para garantir a atualização permanente do professor e o seu crescimento profissional. Como comentei, enquanto professores, a gente sabe, né, que vamos estudar para o resto das nossas vidas e isso é ótimo, né? A gente mantém a nossa cabeça funcionando e, enfim, aprendendo sempre. E aí aqui eu trago uma outra forma de ver que envolve também os gestores, né? Professores e gestores, na verdade. Que o que eles precisam aprender? Na verdade, são aquelas 12 competências. Então, na área pedagógica, a prática pedagógica, avaliação, personalização, curadoria, todas aquelas que eu citei, né? A cidadania digital, as questões aqui dos usos responsáveis, seguro crítico e da inclusão, e o desenvolvimento profissional, todas as competências relacionadas a isso, né? Então, são 3 grandes áreas e competências. E quando
relacionado a tudo isso, a gente pensa o seguinte: ao pensar no desenvolvimento de uma competência, o docente precisa se atentar para o seguinte: a fluência no uso de tecnologias, a integração das tecnologias ao currículo e o empoderamento dos alunos. O que quer dizer com essa parte aqui? Que à medida em que você passa a estimular mais o uso, ou você mesmo passa a usar mais, você começa a atingir uma fluência maior entre essas telas, entre essas tecnologias, saber que existem diferenças entre navegações em dispositivos móveis para computadores, que é isso que eu estou aqui. Existem diferenças dos softwares, dos aplicativos que são criados, cada um com uma finalidade, e você vai pegando essas sutilezas e vai entender que assim, não é só colocar o computador, não é só colocar um dispositivo móvel dentro da sala de aula, ou nesse contexto remoto que a gente está vivendo, né, Carolina e Carlos? Achar que um celular ele vai dar conta de tudo, né? Exatamente. Existem muitas questões por trás, né, Carlos? E essa questão que não é simples de como integrar a tecnologia ao currículo. Ela não é simples, mas também não é um bicho de sete cabeças, né? Você consegue, sim, fazer essa integração, entender que aquilo que eu trabalhava com cartilha antes, aquilo que eu trabalhava com material impresso, ele pode ir sim para o digital. Eu não vou mais imprimir coisas, não vou gastar papel, não vou cortar árvore. Eu coloco tudo digital. Os alunos podem acessar de qualquer lugar, essa coisa da ubiquidade, né? Então, você ter acesso a tudo a todo momento, da aprendizagem móvel, enfim. E isso tem muito a ver ao empoderamento dos alunos, né? Porque ele vai se sentir utilizando uma ferramenta não só às vezes para brincar, não só às vezes para jogar, para assistir vídeo e seguir os youtubers que eles gostam. Pelo contrário, ele vai ver que tem um outro mundo que você pode mostrar para ele que muito mais do que consumir conteúdos e consumir tecnologias, ele pode criar as suas tecnologias, ele pode criar seus conteúdos. E aí a gente entra numa coisa que o Piaget, falando de teoria aqui, né, gente, gostava muito que essa habilidade, essa possibilidade de criar, né? O conhecimento aí é um dos mais profundos aí, segundo o Piaget, né? E aqui eu trago, deixa eu ver como é que tá meu tempo. Vamos lá. Eu tenho mais um tempinho ainda, dá pra gente ir tranquilo até o final. E eu trago alguns exemplos aqui, né? Não adianta eu trazer todas essas teorias aqui, quem está me ouvindo às vezes vai falar, mas como é que isso acontece? E a gente fez aqui alguns exemplos, né? Exemplos da área de desenvolvimento profissional. Então, no contexto de um momento emergencial, como esse que estamos vivendo aqui, cada um trabalhando da sua casa, eu aqui nos estudos da minha casa, da minha residência, né? E aí eu trago aqui o exemplo da professora Cecília. Diante de um cenário atual, mobilizou outros educadores da sua escola para a criação de um grupo de compartilhamento de boas práticas. Professores de diferentes etapas de ensino compartilham, inclusive, cursos, palestras e recursos educacionais digitais que apoiam no desenvolvimento profissional e nas aulas não presenciais. Os professores que realizaram cursos online levaram discussões para o grupo, dando dicas, sugestões aos demais. Então, que competências estariam envolvidas aqui? O compartilhamento, o autodesenvolvimento e a comunicação. Então, quando eles trocam entre eles, o autodesenvolvimento de todos que estão buscando, estão indo atrás de conhecimentos, e a comunicação, né, de trocarem entre eles também. Então, esse é um exemplo prático aqui da área de desenvolvimento profissional. E eu trago um outro exemplo que é da área pedagógica. Então, no contexto de uma aula não presencial síncrona, o que é isso, gente? Aula não presencial, então eu não estou em frente aos meus alunos. Síncrona. Síncrona é como a gente está tendo aqui. Eu falando, vocês me ouvindo, a gente interagindo. Então, isso é uma aula não presencial síncrona. E aí traz o caso do educador Felipe, que está trabalhando as civilizações antigas lá do sexto ano, né? Antiguidade clássica, aquela coisa muito legal. E decide explorar um monumento grego por meio de uma visita virtual. Vocês conhecem que alguns museus e algumas instituições de arte estão deixando os seus conteúdos abertos. Então, aproveitem essa época, gente, e entrem, coloquem isso nos conteúdos de vocês, que está aberto, né?
E aí o professor Felipe utiliza um site educacional gratuito de visitas virtuais e compartilha a tela com os estudantes durante a aula online enquanto navega. Ele conduz a visita ao museu grego de seu próprio laptop e os estudantes assistem a cada destaque, faz uma pausa para comentar e ouvir questões dos estudantes. E o que isso tem a ver com competência digital? Tem a ver com a prática pedagógica, curadoria e criação. Prática pedagógica porque ele trouxe uma visita virtual, um conteúdo virtual para dentro da sala de aula, né, para a prática pedagógica dele, e a curadoria e criação, porque ele teve que buscar, né? Não adianta você, né, entrar agora e dar uma busca lá, conteúdo civilização antiga grega, e achar que o primeiro site que vai aparecer para você é um site interessante, que às vezes não é. Às vezes pode ser uma propaganda, pode ser alguma coisa que não tem a ver com a sua aula, e você, por favor, não mande para os seus alunos, porque não é legal, né? Enquanto curadoria, você tem que olhar, entrar no site, saber se tem a ver com o que você está trabalhando em sala de aula, se tem conteúdo apropriado, se não tem muita propaganda lá dentro, né? Porque não é legal você estar numa aula e ficar aparecendo aquelas propagandas lá, compre alguma coisa, olha esse tênis, não. Então precisa tomar cuidado também com o que você vai oferecer, com que conteúdos tem lá dentro, né? E tem tudo a ver com a curadoria e criação. Aqui a gente falou da área pedagógica e vamos para a área de cidadania digital. No contexto de uma aula não presencial, assíncrona. Então, o que é assíncrono? Imagina que eu não estivesse falando com vocês agora e eu só estou gravando um vídeo. E depois isso, né, a Carol e o Carlos e o pessoal da produção vai colocar isso em algum lugar. E vocês vão assistir quando vocês tiverem tempo, à noite, quando voltarem do trabalho ou no final de semana. Então, é um conteúdo que vai estar disponível de forma assíncrona. Você acessa quando você puder, quando você quiser. E aí, a gente traz o exemplo da professora Vânia. Ela é da área de língua portuguesa, dá aula para o 9º ano, separou 4 matérias jornalísticas que abordam o tema de cultura digital, como vivência online, cidadania digital, crime cibernético, segurança de dados na internet, dentre outros. Para sua aula não presencial, a professora discutiu sobre cada uma das matérias e, por fim, solicitou que os estudantes produzissem individualmente ou em duplas um material sobre o tema. Esse trabalho pode ser uma música, um podcast, uma página na internet para promover debates, uma mídia para publicação em redes sociais. E aí estão diretamente ligadas as 3 competências da área de cidadania, 3 competências da área de cidadania digital, que é o uso crítico, o uso responsável e o uso seguro. Então, quando você estimula seus alunos a verem essas notícias, a pensarem sobre o que tem dentro daquelas notícias e a produzirem conteúdos, você está envolvendo essas competências digitais, né, da cidadania digital. E uma coisa que eu não comentei é que, assim, não dá para separar muito o que é uma competência e o que é a outra. Na maioria das vezes, as competências estão imbricadas, né? Elas estão juntas. A gente só separa para poder organizar melhor, para explicar, né? É parte do processo científico. Separar, classificar, nomear. Então, não... como eu disse, não, geralmente essas competências estão todas juntas e você vai acabar aprendendo mais de uma quando colocar mais atenção nesse autodesenvolvimento de competências digitais. E legal. E qual é a importância de competências digitais para os professores? Então, efetividade das formações. Então, quando os educadores sabem quais quando os educadores sabem quais são suas necessidades de aprendizagem, a busca por desenvolvimento se torna mais clara e efetiva, seja por parte do próprio docente ou dos responsáveis pelo desenvolvimento dos professores. Então, é mais ou menos uma coisa muito antiga que a gente ouve, conhece-te a ti mesmo, alguma coisa assim. Então, saber onde estamos e para onde vamos é importantíssimo nesse momento, porque quando você não faz isso, a sua chance de se frustrar, de achar, tudo é muito difícil, eu não vou conseguir, computador só dá problema, a internet só cai, vai cair várias vezes. Comigo aconteceu, né, Carolina e Carlos? No meu primeiro webinar eu fui tentar, não funcionou, eu fiquei super frustrado, enfim, a gente trabalha com isso, mas a gente tem que ter alguns planos B, né? Nesse momento agora eu estou com 2 computadores e um celular aqui para que tudo funcione, né? Mas o que eu quero dizer com isso é assim, é você se conhecer e saber para onde você vai. Então,
e as competências digitais que a gente trabalha aqui no SEB te dão essa possibilidade e tentam trilhar um caminho mais seguro, mais tranquilo para fazer tudo isso. Em relação à autoavaliação profissional, quando ocorrem avaliações de educadores de escolas públicas, em geral, são realizadas por gestores escolares e pelas redes de ensino, ocasionalmente por seus pares. É importante que haja uma autoavaliação. Por que autoavaliação? Né? Porque quando eu me autoavalio, eu consigo olhar para dentro do que eu sei, daquilo que eu achei, que eu acho que eu sei, o que eu acho que eu aprendi, e trazer um valor para isso, trazer uma quantificação. E é a partir dali que você avança ou não, né? E aí você ser sincero, somos todos adultos aqui, né? Não adianta achar que você tá bem e se você não colocou em prática aquilo. Então você tem que ser sincero, olha, isso eu não sei realmente, eu quero aprender, né? Então uma humildade frente àquilo que você sabe e aquilo que você quer aprender realmente. E o protagonismo e autonomia dos profissionais. É preciso abertura dos professores para refletirem sobre suas práticas e compreenderem o seu protagonismo, oportunidade de autodesenvolvimento e busca por jornadas formativas mais personalizadas. Então é um pouco disso tudo que a gente tem falado, né? E você se conhecer e saber onde está e avançar para frente. Quer saber mais sobre competências? Entra lá, cieb.net.br, busca as nossas notas técnicas e tem um texto super bacana lá, explicando das competências dos professores e como né, a gente fala em tecnologia, você também pode trabalhar professores multiplicadores, dá uma entrada lá, tem essa nota técnica, tem algumas outras super bacanas lá, vale a pena conferir. E eu trago aqui, já indo para o final da nossa apresentação, algumas dicas para ensino remoto. Né? Como eu disse, a gente quer sempre trazer para o real. Não adianta conceituar aqui e vocês não entenderem nada. Então, eu trago algumas dicas do que o que fazer em caso de ensino remoto. Primeiro, o que não fazer, gente. Leiam aqui, por favor, como não fazer, não o que fazer, tá? Então, aqui eu trago 5 armadilhas a serem evitadas ao ensinar de forma remota. Muito conteúdo, não dá, gente. Os alunos não conseguem. A gente sabe que eles estão nas casas deles, tem condições muito adversas aí, às vezes não tem um quartinho, um cantinho para ele estudar, ele está no meio de um cômodo só com sua família, então você precisa trabalhar exatamente aquilo que é importante para ele. Né? Então, uma habilidade de curadoria, curadoria muito forte aí, curadoria sobre o que ensinar. Não adianta pensar que uma padronização excessiva, sem flexibilização vai funcionar, não funciona. Buscar de alguma maneira, né, nessa questão, eles estão isolados, então como é que eu promovo a interação? Né? É possível que quase todos tenham, a gente sabe que existe mais de um celular por pessoa no Brasil, então é possível que essa família tenha um celular e você, enquanto professor, pode mandar um WhatsApp para ele com um áudio, né, fazer um WhatsApp para toda a sala, enfim, perguntem para os seus coordenadores, para os seus diretores, como é que legalmente isso pode ser feito, mas tentem sim uma interação com seus alunos. E também não façam, né, reprodução de práticas pedagógicas tradicionais. Então, aprender remotamente é muito diferente de aprender presencialmente. A gente está vivendo um pouquinho disso aqui agora, o síncrono é uma situação super privilegiada, eu tenho internet, vocês têm, estão me ouvindo, então eu consigo me comunicar, mas esse não é a realidade. Então pensem em outras estratégias que não sejam só o síncrono, né? E também não dá para achar que com seriedade e rigidez você vai ensinar seus alunos e vai atingir. Não dá. Você tem que pensar em estratégias, colocar a nossa cachola de educador aqui, né? Pensar muito no que o Freire falava de que existe sim a possibilidade de fazer algo. Ele falava muito no inédito viável. Nesse tipo de situação é a hora essencial para a gente pensar nessa frase dele, né? E aí eu trago 4 perguntas a serem respondidas quando você vai ensinar remotamente. Então, o que devo ensinar? Quem decide e valida o conteúdo? Pensar que o currículo completo para aulas vinculantes, habilidades essenciais do currículo, competências gerais da BNCC, temas transversais, como devo ensinar? Então, planejar, ter um planejamento adaptado
ao conteúdo e meios de transmissão. Então, pensar se é material impresso, eu vou mandar algo, trabalhar um conteúdo que converse com o material impresso, né? Se é por rádio, então eu preciso criar um roteiro para minha fala, para que fique legal para quem está ouvindo. Enfim, tem várias situações. Atividade de colaboração entre os alunos, interação, descontração e um toque pessoal, como eu estou fazendo com vocês aqui, né? Às vezes até falando umas piadas sem graças, mas é uma maneira de vocês me ouvirem e não, né? Se alguém estiver dormindo aí, por favor, acorda, eu estou acabando, daqui a pouco eu vou abrir para a Carolina e para o Carlos, tá? Então, como avaliar a aprendizagem, exercícios de avaliação formativa, né? De você entender que você tem uma sequência de avaliações e não ser aquela avaliação para, enfim, só aquele momento e aquela nota vai ficar pro bimestre, pro semestre. Não, isso não funciona. Então, avaliações formais, problemas que precisam ser resolvidos, mobilizando conhecimentos e competências desenvolvidas. Como atender todos os meus alunos. Identificação das condições de acesso de todos os alunos na sala, né? Saber se tem internet, se não tem, como é que eu chego nesse aluno. Pesquisa do grau de autonomia de cada aluno e tipo de participação da família, né? Então, as famílias assumiram aí essa tarefa de acompanhar essa aprendizagem dos alunos, muitas vezes, né, com os pais ali atarefados, enfim, pensar nessa complexidade toda, né? E vocês acharam que eu ia deixar vocês livres, né? Não, não, ó, tem tarefa para casa, viu? Aliás, Carolina e Carlos, vocês estão convidados também a fazer tarefa de casa. Entrem lá, guiaedutec.com.br/educador, se cadastre e se autoavalie. A gente tem uma ferramenta de autoavaliação dos professores, onde você responde 23 perguntas, te garanto que em menos de 20, 30 minutos você faz, e você vai ter um diagrama, né, uma forma de você ver onde você está em relação às competências digitais, né? Sendo o grau de exposição mais de familiarização, se é disposição, enfim, você consegue fazer isso de maneira super rápida. E eu fecho a minha fala por aqui. Eu estou muito curioso, Carolina e Carlos, para saber o que chegaram de interações aí para nós. Eu vou parar de compartilhar a minha tela e abrir de novo o vídeo aqui para saber o que tivemos de interações, Carolina. Legal, legal, obrigada, Jean. Nossa, muita gente fazendo vários comentários. Eu só queria deixar muito claro, né, que quando você fala sobre a questão de eu estou preparado para fazer o atendimento à distância, né? Eu tenho aqui o meu computador, outro computador, e eu tenho o meu celular. Nós sabemos que as pessoas não têm esse nível de material tecnológico. Nós sabemos que somos, sim, privilegiados por termos computador e por termos acesso à internet. Assim como vocês que também estão nos assistindo. Assim, o que a gente vem tentando justamente é desconstruir um pouco esse imaginário de que a tecnologia é muito complicada e que não pode ajudar na aprendizagem dos alunos. Então, é só isso. A gente não está querendo dizer que todo mundo precisa ter as mesmas condições nesse momento para poder aderir a essa ferramenta digital. A gente só está estimulando o melhor uso para quem já tem essa possibilidade, né? Acho que é um pouco isso, porque tem alguns comentários aqui sobre que temos diversos problemas em relação ao ensino à distância, que para começar a internet tem que ser de qualidade no Brasil, é complicado. Nós sabemos, né, Jean, que existe essa dificuldade, não estamos dizendo que não existe, nem abrindo mão de fazer também o seu uso. A gente só está tentando encontrar justamente ferramentas e ajudar quem já tem para fazer a melhor utilização dessa possibilidade. Mas antes de qualquer coisa, Jean, eu queria abrir para a gente comentar os resultados da enquete, até para entender do público que está nos assistindo, quais são os principais desafios, né? Então, Ana Clara, se você puder soltar o resultado da enquete, olha, as principais dúvidas quanto a competências em tecnologia na educação, com 53%, a gente tem como as competências digitais podem apoiar a educação neste tempo de pandemia. Pensando também, acredito eu, que nem todos têm acesso, né? Em 52% a gente tem como adquirir competências digitais na educação. Então, assim, em tempos pegaram todos de surpresa, né? A gente precisa se organizar com relação à aquisição desse novo conhecimento. Então, como a gente consegue fazer isso
desde a sua casa, né, de que maneira a gente consegue, e com 43% quais características tem um docente tecnológico digital. Então, se você puder, Rafael, comentar um pouquinho sobre essas respostas, seria bacana também. Claro, claro. Acho que em relação à primeira aqui, né, Carolina, como adquirir competências digitais na educação. Acho que, enfim, fazer o convite, né, primeiro para acessar a nossa autoavaliação. É um primeiro passo aí para entender que as competências digitais são 12, né? Existem três grandes áreas: a área pedagógica, a área de cidadania digital e desenvolvimento profissional. E a melhor coisa de você aprender é fazer, né? Eu digo em relação ao digital aqui que a gente está falando. Então, procurem temas que vocês gostem, procurem áreas que vocês se interessem e ver o que tem de digital lá dentro. Eu vou dar o meu exemplo. Eu gosto muito, por exemplo, de ver documentários de animais. E aí eu sigo todas as páginas que tem de documentários de animais. Eu procuro ver apps que têm a ver sobre conteúdo enfim, de espécies lá na África. Então, procurem algo que comecem pelo que vocês gostam, né? Comecem a procurar conteúdos que estão relacionados com o que é do seu dia a dia. Porque aí vai ficar mais gostoso, vai ficar mais suave, vai fluir mais. E façam essa autoavaliação porque vocês vão ver aonde está pegando mais. Então, eu preciso dar mais atenção para a área pedagógica, eu preciso parar de fazer o que eu estou gostando aqui e me relacionar com o meu trabalho, como é que eu posso desenvolver na área pedagógica. E tem alguns jeitos para isso. Sigam, né, aqui no CIEB, a gente tem muitos conteúdos relacionados a tudo isso. Então, deem uma busca lá, procurem sobre os nossos conteúdos. Os parceiros que apoiam o CIEB também, né? Tem muitos conteúdos aí disponíveis relacionados a desenvolver essas competências digitais. E quais as características tem um docente tecnológico digital? Bom, além dessas competências, né? Eu acho que, por princípio, você tem que ser muito curioso. Então, você tem que colocar o seu dedinho em vários lugares lá no seu dispositivo móvel, baixar conteúdos, testar, essa coisa que a gente vê muito em quem está mais com tecnologia, né? E aí não necessariamente tem que estar com os professores, de você ser um eterno curioso e sentir aquela coisa, nossa, eu preciso testar aquilo, como é que vai funcionar? Será que é verdade que essa tecnologia tá me prometendo? Então, você acaba sendo meio que um filtro de falar, olha, esse desenvolvedor não foi sincero quando anunciou aquela tecnologia, enfim, um pouco dessa curiosidade, né? O que é muito legal, sabe, Carol? Porque na tecnologia, se você olhar aí nessas lojas de aplicativos, sei lá, são mais de 300, 400 mil aplicativos por dia. Então, saber baixar um e ver o que ele está te pedindo e o que ele está oferecendo, se realmente está oferecendo, aquilo é real. Então, tem alguns jeitos aí dessas características dos docentes, além dessa, das competências aqui que a gente está falando. Legal, muito bom. Carol, eu tenho uma Diga. pergunta que eu recebi aqui, ó, é da Eu Adriana posso. Rocha. Por favor. Não, então, eu acho que é melhor eu ir te falando as perguntas que forem surgindo, porque tem perguntas que começaram lá atrás, tem gente na Tá bem, fila. melhor, perfeito, Eu vou perfeito. reunindo todas as perguntas aqui, e aí eu vou fazendo a pergunta para você. Não precisa se preocupar em ficar olhando, não. Eu sei que dá Tá bom. curiosidade, mas o meu papel é esse. Vamos lá. Obrigado. Primeira pergunta da Fabiana, ela diz assim: Bom dia, gostaria de perguntar como trabalhar as competências digitais com as crianças de educação infantil, que são tão pequenas. Quanto tempo eu posso trabalhar de forma digital com elas? Essa é uma questão super séria, né? Obrigado pela pergunta, porque a gente sabe que, assim, as crianças na educação infantil, elas têm as necessidades de desenvolver corporalmente, de trabalhar as questões com o manual, enfim, tem uma série de desenvolvimentos, né, de aprendizagens que as crianças precisam ter, que não envolve muitas vezes a tela, não envolve muitas vezes a tecnologia.
Existem indicações médicas para tempos de uso de recursos tecnológicos, mas também existem, Carol, o que a gente trabalha muito aqui no CIEB, que são as atividades de computação desplugada. O que é isso? Eu posso trabalhar, por exemplo, uma sequência de computação jogando amarelinha, pedindo para esse aluno identificar, pegar pecinhas, né? Pegar, enfim, tampinhas, pegar objetos de plástico e pedir para que ele separe por iguais, separe por cores, separe por tamanho. A gente sabe o que isso tem a ver com tecnologia. Existe uma área da computação, né, chamada de pensamento computacional. O pensamento computacional nada mais é do que uma habilidade humana. A gente sabe que a gente tem essa habilidade de encontrar padrão, de achar diferenças, só que quando e isso é o que o computador faz, né? Bem resumidamente. Só que o computador faz isso de uma maneira muito rápida, né? Em sequências de 0 e 1, então ligado e desligado. Então, quando eu faço uma atividade para uma criança que não usa uma tela e não usa um computador, eu consigo sim trabalhar de outras maneiras, movimentar conhecimentos, né? Trazer essa questão de suscitar dentro da criança algo que está dentro dela e que eu preciso trazer, estimular com essas atividades desplugadas, sabe, Carol? Então, sair um pouco daquele mito, né? Ah, eu não vou deixar as crianças com o computador, com um dispositivo móvel. Na verdade, você não deve, assim, não deve o tempo todo deixar. Você pode deixar ali talvez 10, 15 minutos, né? Eles têm a capacidade de atenção deles ainda é limitada, né? Na educação infantil, se você mostra um dispositivo móvel, é um minutinho que ele fica com você. Se você não conseguir linkar aquele conteúdo que está mostrando numa tela digital com alguma coisa além, né, que movimente o corpo dele, a chance de dispersar, né? O trabalho das educadoras que elas fazem tem que ser muito bem costuradinho com a tecnologia, né? Não dá para achar que colocar um tablet vai, né, mais uma vez, vai resolver. Não, vai dar problema, na verdade, né? Então, você precisa estar linkado com o seu, com a sua, seu planejamento pedagógico, ter um tempo pequeno de uso do dispositivo móvel e o mais legal é fazer essas atividades desplugadas que a gente está falando, da computação desplugada. Muito legal. Bom, vamos seguir então com a próxima pergunta. A próxima vem da Eliana Rodrigues Moreno. Ela é uma das formadoras do SEMPEC, uma das consultorias que nos apoia aqui no PVE. E ela diz o seguinte: Rafael, uma vez eu li num texto de João Matar que é possível encontrar na EAD a concepção bancária tão criticada por Paulo Freire, que consiste em compreender a educação como transferência de conhecimentos, cabendo ao aluno apenas receber, memorizar. Nesse sentido, talvez não seja suficiente para que uma prática pedagógica seja considerada inovadora apenas pelo uso de tecnologias digitais. Qual a sua opinião a esse respeito? Nossa, muito boa essa pergunta. Obrigado, viu? A gente precisa diferenciar, sabe, Carol? O que está sendo feito agora, a gente chamou isso de estratégias de aprendizagem remota. Não é EAD. A EAD, ela tem os seus processos, tem as suas metodologias. Geralmente ela parte da resolução de uma necessidade de aprendizagem, né? Vai lá investigar quem eu vou ensinar, o que aquele público tem a ver com o que aquele público tem de necessidade, e aí você desenvolve um material em cima daquilo, né? Falando no geral do que é a EAD. Hoje em dia existem vários tipos de formatos de cursos, né? Então, existem os formatos do ensino superior, onde você, enfim, pode fazer, tem vários cursos. Existem os formatos, por exemplo, no ensino médio, a gente tem uma determinada carga horária que pode ser utilizada à distância. E sim, tem que tomar muito cuidado, porque se você considerar o seu aluno como uma caixa estanque, né? Então, eu vou colocar um texto e um vídeo e o aluno que aprenda. Não é assim, né? Cada aluno aprende de um jeito, cada um tem uma forma de entender um conceito, né? E o que eu quero dizer isso com relação à tecnologia? Que existem momentos em que você pode trabalhar vídeo, existem momentos que é legal você trabalhar
texto, existem momentos que você pode mandar um áudio, fazer um podcast. Um podcast dá para você fazer coisas muito legais, né? A gente tem visto um boom aí de 1 ano e meio para cá, das pessoas ouvirem mais conteúdos por áudio. Existem conteúdos que você pode ter muita interação, né? Conteúdos que são trabalhados dentro de game, né? Então, sim, eu concordo com ela que tem que tomar muito cuidado quando você tem cursos que são fechadinhos, né? Eu te entrego, tá aqui, compra o curso e você vai saber de tudo. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né? A gente está para soltar, Carol, já anunciando aqui, até o início da próxima semana, uma nota técnica diferenciando o que a gente está chamando de estratégias de aprendizagem remota com a EAD, né? E aí a gente traz alguns conceitos da EAD, lá da ABED, do professor Lito, e diferencia o que a gente está chamando de aprendizagem remota, porque é totalmente diferente, né? Na verdade, como eu trouxe lá no início da apresentação, existe um movimento agora, olha, gente, vamos dar um jeito de mandar, de trabalhar a aprendizagem dos nossos alunos nas casas deles. E aí começamos, a gente viu exemplos de material impresso, de TV, de rádio, o que é excelente, de alguma maneira isso está chegando, e a gente sabe também que em alguns lugares não está chegando, é um problema, tem que ser resolvido, né? E entender que isso não é a EAD, né? A EAD é uma outra coisa, tem um outro contexto, é uma modalidade super séria também, tem muita pesquisa por trás, ela funciona super bem quando pensada, quando muito bem organizada, né? E tomar cuidado com a qualidade desses tipos de EAD que são inúmeras também. Legal. Eu vou aproveitar agora e pedir para a Ana Clara soltar a próxima enquete. Na verdade, a gente vem reunindo há algum tempo já alguns comentários e indicações de temas para a gente tratar aqui na videoconferência. Então, a gente pede que vocês votem, por favor, qual dos temas abaixo vocês gostariam de ver aqui no webinar do PVE. E aí vieram muitas sugestões também de ensino remoto, né? Boas práticas em registros que garantam a frequência dos alunos, que é exatamente o que você está falando, né? Como garantir a frequência, como captar a atenção desse aluno para que ele possa justamente continuar o seu trabalho, né, remotamente. Enfim, entre outros temas que foram indicados, a gente pede para vocês voltarem. E aí, continuando nas perguntas, pegando o gancho do que você falou, que era aquela pergunta da Adriana que você já estava querendo fazer antes, a tecnologia é super importante nessa época de pandemia, mas muitos alunos não têm computador ou não têm notebook em casa, e às vezes um celular somente para a família. Como trabalhar à distância nestas condições? É uma questão muito boa. Carol, porque assim, lá no início, quando a gente começou com essa situação da Covid-19, o CIEB muito rapidamente se movimentou, fez uma pesquisa de âmbito nacional, identificando o que as redes estavam fazendo, tanto no município quanto no estado. E a gente identificou que alguns municípios já estavam avançando, outros nem tanto. E o que fizemos? A gente compilou um pouco dessas experiências, trouxe um pouco do nosso DNA de inovação e lançou o que a gente chamou de 7 estratégias para aprendizagem remota. O que é isso? São estratégias que a gente viu que estavam funcionando com o uso de internet, né? Com o uso de TV, com o uso de rádio, com o uso de material impresso. E quando a gente lançou elas, a gente aproveitou e já lançou uma plataforma que ajuda o gestor escolar a entender qual é a situação dele. Então, nessa plataforma, a gente faz algumas perguntas. Então, na sua escola tem internet? Não tem? Você acha que na sua comunidade escolar as famílias teriam celular? Não tem? Tem internet? Os seus professores? E a gente vai perguntando. E quando ele termina ali, a plataforma dá um resultado, uma sugestão, falando, olha, de acordo com essa fotografia que você está me dizendo do seu cenário, o uso de material impresso tem tudo a ver com o que você precisa para resolver o seu problema. E aí a gente dá algumas formas de como movimentar, né? Como trabalhar com o seu professor para que ele crie um material impresso que seja relevante para quem está em casa, para o aluno. E a gente vai dando uma série de dicas, né? Não só do ponto de vista pedagógico, que, né, na nossa audiência aqui maior de professores, mas também
para o gestor entender que assim, ele vai precisar envolver muita gente, ele vai precisar, por exemplo, entrar em contato com uma gráfica, e também da parte de jurídica, porque tem alguns entraves jurídicos ali que precisam ser resolvidos e o gestor precisa estar protegido de todos os lados, né? Então, eu não respondo essa pergunta, eu faço um convite para que entrem lá no site do CIEB e procurem as estratégias remotas de aprendizagem. E lá, se você é um professor, se você é um gestor, você vai conseguir mapear certinho qual é o seu cenário e que possibilidade você teria, né? No caso dessa pergunta, é um celular para a família inteira, dá para trabalhar? Às vezes não dá, às vezes é o celular da mãe que usa o WhatsApp porque ela é empreendedora, ela é uma autônoma e não dá para deixar o celular com o filho, né? Então, talvez seja melhor usar o material impresso. Então, entrem lá, por favor, e a gente vai ajudar mais com essas questões todas que podem surgir nesse contexto de aprendizagem remota. Carol? Muito bom, muito legal. E aqui um comentário que eu acho que vale a pena falar sobre ele, né? Não é exatamente uma pergunta, mas a Milene Tereza, ela faz o seguinte comentário: olha, Jean, há 10 anos o meu TCC foi sobre a tecnologia digital em sala de aula. Nesse período, sofri bastante também, orientando os alunos, seus pais e selecionando o que realmente seria relevante em cada momento e para cada conteúdo. Para mim, fica que na educação não afirmamos mesmo o como fazer, os procedimentos, nos atolamos em tudo e não se atenta ao que é importante, ao que importa. Isso é uma pena. As tecnologias, elas são aliadas. Atualmente, histórias infantis, filmes, tudo encontramos online ou digitalizado. Um grande abraço a todos. Enfim, ficam aí os desafios, né, de trabalhar com a tecnologia. Exatamente, exatamente. É muito legal esse relato, assim. Me solidarizo muito com essa história, sabe, Carol? Porque a gente precisa estimular, né? Você, professor, você, gestor que está ouvindo, estimular a troca de práticas, né? Às vezes, dentro da nossa escola, tem exemplos que você não sabe e está funcionando, né? E às vezes é um jeitinho simples de um link que funcionou, um jeito de acessar a internet, um conteúdo que é super legal, que fica com um professor que às vezes tem mais facilidade e ele não tem abertura ou às vezes não troca. Então, troquem, né? Façam momentos de práticas, troquem as suas práticas, busquem especialistas que possam trocar essas práticas com vocês e vocês adaptarem ela ao seu contexto, né? Como eu contei, não adianta achar que, né, eu sou um mega especialista, tal, vou chegar lá na escola, que tem aqui escola estadual, e vou achar que vou resolver. Não, não vou, né? Eu, no máximo, vou conseguir falar com o professor e dar uma dica, vai por esse caminho. Mas é o professor que vai ter que entender o que é aquilo, internalizar e trazer, olha, isso vai funcionar na minha aula dessa maneira, né? Enquanto isso não acontecer de forma generalizada, vai ser cada vez mais difícil, né? Mas eu vejo isso também como uma coisa positiva, né? Que tem muito nos nossos professores, existem muitas trocas, sabe, Carol? Então, eu costumo ser bastante positivo nesse sentido de que as trocas, elas acontecem. Existem momentos de preparação desse professor. E aí, pedir para que os coordenadores, os diretores orientem também, deem espaço para esses professores, para que criem experiências, né? Eu não gosto da palavra testar, mas assim, vai lá e faz uma vez, vai dar errado, não tem problema, depois você retoma, sabe? Não tem jeitos certos de serem feitos, existe o jeito que você fazer funcionar, né? Então é meio que uma palavra de vai e faça, que de alguma coisa vai sair dali, vai ter aprendizado não só para o professor, mas para os alunos, né? Legal. E tem uma última pergunta aqui da Maria José Guerra. Ela diz: Rafael, o que o professor precisa fazer na prática pedagógica do seu nível de ensino para o uso responsável do ensino remoto? Olha, depende muito da série, né? Depende muito do perfil do aluno. Então, se você pensa, né? A gente debateu um pouquinho sobre a educação infantil aqui, mas você pode adaptar práticas para os anos iniciais do Fundamental 1, onde, principalmente a partir do segundo ano, você consegue, ele já tem um domínio um pouco melhor das questões motora, né? Você consegue mostrar para eles um teclado. Geralmente, eles não são muito hábeis com telas, né?
Mas aí você mostra um teclado para eles, eles, mas ficam catando milho ali, é normal, né? Tem uma dificuldade super grande de trabalhar com mousepad, né? Que é aquele mouse que vem no computador. Depois, se você dá o mouse físico para eles, o mouse é grande e a mãozinha dele não cabe. Então, tem uma série de questões de adaptação às tecnologias, né? Mas a partir do terceiro, por exemplo, já dá para você começar a trabalhar compartilhamento de documentos digitais, eles digitarem dentro de documentos, né? E você vai aprofundando aí, né? Quando chega no quinto ano, quase um cenário quase que assim muito legal para você trabalhar diversos assuntos relacionados à tecnologia, à programação. E no Fundamental 2, então, é pedir e eles fazerem, né? Porque é lógico, vai ter a questão da dúvida, eles não vão saber usar pedagogicamente, como eu disse, uma tecnologia, mas assim, você mostra em 10 minutos o que tem que fazer, o procedimental ali, né? O instrumental, e eles saem fazendo. Então, cada série, cada ano tem as suas especificidades, sabe, Carol? E tem Legal, que, tem legal. que praticar, tem que colocar e ver o que funciona. Cada pessoa tem uma realidade diferente, né? Então vão Sim, surgir dúvidas e a gente só vai ter dúvida se a gente colocar em prática, né? Então é exato, importante testar. Uhum. Jean, eu te agradeço demais a tua participação. A gente já está chegando ao fim. Uhum. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir para a Ana Clara soltar uma última enquete, que é uma enquete de satisfação que a gente coloca para o público nos responder sobre as estratégias, enfim, se deu certo, se não deu certo, se já colocaram em prática alguma das ações que foram passadas aqui. E pedir a você que deixe umas últimas palavras e agradecendo demais a sua participação, contando a você que o Carlos caiu e não está conseguindo voltar, então hoje é Puta. ele que está com desafios de conexão. Mas, enfim, fica aí essa última palavra e também quem puder ir respondendo aí a nossa enquete de satisfação, eu agradeço. Tá legal. Agradecer a você, Carol, agradecer ao Instituto Votorantim pelo convite, agradecer ao Carlos, e dizer, enfim, que o CIEB tem atuado muito nesse contexto das emergências que estamos vivendo, sabe, Carol? Para que os professores e gestores que estão nos ouvindo sempre acompanhem lá os materiais e coisas que vamos lançando, né? Porque a gente está, como parceiro da educação brasileira, pensando muito, né? Muito no sentido de que a tecnologia ela é sim um parceiro do professor, ela é uma ferramenta, ela é um meio, né? Onde ela pode muito bem servir para trabalhar as questões de equidade e qualidade dentro da educação. A tecnologia vem como uma ferramenta e o CIEB, talvez como um dos principais atores aí de inovação e tecnologia do Brasil, trabalha muito para ter mais, oferecer isso aos gestores de educação e aos professores. Legal, muito obrigada. Queria contar a vocês que na próxima segunda-feira nós não teremos videoconferência, porque é feriado, mais um feriado aqui na cidade e no estado de São Paulo. Então, segunda-feira não teremos videoconferência e a gente começa com o webinar diário na terça-feira. E falando sobre o tema da terça-feira, a gente vai trazer a Natasha Costa, que é diretora da Associação Cidade Escola Aprendiz, para falar sobre o desafio do tempo integral durante e após a pandemia. Eu agradeço muito a vocês pela participação hoje. Enfim, diariamente a gente tem pessoas que estão aqui todos os dias, né? Eu sei pelos nomes das pessoas que mandam as perguntas. Então, enfim, tem a Fabiana, tem a Márcia Guerra, tem a Adriana. Enfim, muito obrigada pela participação constante aqui. Vocês nos enriquecem com o envio de perguntas. E eu aguardo vocês, então, na próxima terça-feira. Obrigada, Jean, pela Obrigado, sua Carol. participação mais uma vez e Obrigado, seja Carlos. sempre bem-vindo aqui à nossa casa, à nossa tela. Agradeço a vocês. Muito obrigada e até a próxima Obrigado, terça-feira e um pessoal. ótimo final de semana a todas e a todos. Bom final de semana a todos. Obrigado. Obrigada.